Algumas pessoas estão sem trabalho aqui, outras pessoas estão dentro de uma situação de trabalho, que não é nada ruim até, mas que não parece o ideal. E cada vez que eu vejo que estou distante dessa meta, eu vou ficando triste, eu vou entrando numa depressão, numa melancolia, o cansaço fala mais alto, eu vou tentando dar murro em ponta de faca numa situação que já não quero mais. Muito, muito cansaço. Eu não aguento mais, a essa altura eu já devia estar no topo da montanha. Uma luz numa situação que você fala assim, eu preciso transformar, eu preciso mudar. E aqui o babado fica intenso. Porque para muita gente a transformação que você tem que fazer interna, ela radicaliza muito as coisas. É possível que a sua oportunidade, ela esteja a caminho, inclusive. Vem aí uma transformação bem grande. Olá, bem-vindo à floresta. No momento que você chegar nesse vídeo, provavelmente você tem que ouvir essa mensagem. Para o coletivo dos signos, então é muito importante que você assista todos os signos do seu mapa astral, especialmente Sol, Ascendente, Lua e Vênus, certo? Se é a sua primeira vez aqui, meu bem, bem-vinde. Inscreva-se aqui no canal, pra gente não se perder no meio dessa biblioteca cheia de pessoas que jogam tarô no YouTube. Clique no sininho das notificações para você receber as mensagens assim que eu publicar os vídeos. E por favor, lembre-se de curtir esse vídeo no momento, vamos combinar assim, no momento que você sentir que eu falei com o seu coração, com você, que essa mensagem merece chegar em outras pessoas, curta esse vídeo. Você provavelmente chegou aqui hoje por causa da curtida de alguém. Outra informação importante é que essa leitura vai ser completa, ou seja, ela vai ter todas as informações necessárias para você, só que eu vou continuar com a versão estendida desta leitura, ou seja, para quem se identificar com essa leitura e quiser continuar com ela, terei mais 10 ou 15 minutinhos, às vezes até um pouco mais, de leitura, onde eu vou clarificar todo o jogo com esse deck aqui, que é o deck Golden Foil Tarot, Universal Eight, e com o baralho egípcio também. Sim! Dito tudo isto, feliz leitura! Olá, Virgem! Bem-vindo à floresta, bem-vindo à sua leitura atemporal, com foco na carreira e nas finanças. Lembre-se sempre de olhar os outros signos do seu mapa astral, Ascendente, Lua, Vênus, Marte e especialmente meio do céu. Que a casa do meio do céu, casa 10 do seu mapa, é a sua carreira. Certo? O signo que estiver lá. Você vem aqui na floresta e assiste os outros vídeos, porque pode ser que essa leitura não ressoe com você, é uma leitura para o coletivo. Mas o que eu sempre recomendo é que você assista os signos mais importantes do seu mapa astral. Seja na astrologia védica, seja na tropical. Vamos lá, carreira, Virgem, coletivo de Virgem. Que essa pessoa precisa escutar hoje. Essa é uma leitura atemporal, Virgem, ou seja, no momento que você chegar aqui, essa mensagem provavelmente era necessária para você. Não tem um prazo de tempo específico nessa leitura, tá? No passado, no presente, quais são os bloqueios internos de Virgem? E os bloqueios externos? Qual é a saída para enfrentar os bloqueios internos? Qual é a saída para enfrentar os bloqueios externos? Sim. O que está para acontecer no meio desse caminho? Um conselho para Virgem. E o resultado desse ciclo, onde é que isso vai dar? Ok. Olhando pra gente, 5 de copas. Uma decepção, um desapontamento com relação à carreira, com a vida econômica. Sensação de que falta muita coisa, a sensação de que não tenho recursos necessários, ou estou numa situação de trabalho ainda, né? Algumas pessoas estão sem trabalho aqui, outras pessoas estão dentro de uma situação de trabalho, que não é nada ruim até, mas que não parece o ideal, né? Parece que está distante do seu ideal. Então é sobre isso essa leitura, pelo visto. 5 de copas olhando pra gente mostra um desapontamento, como se fosse uma desilusão. Esperava que fosse dar uma coisa e não deu nessa coisa. Gera cansaço, gera impaciência, gera muito, muito cansaço. Eu não aguento mais, a essa altura eu já devia estar no topo da montanha. Essa é a fragrância inicial da sua leitura.
No passado, 3 de ouros mostra você colaborando com outras pessoas, trabalhando em equipe, mostrando suas capacidades, suas habilidades. E agora, você tá com o Sol. E Virgem, a energia do Sol, a não ser que ela esteja na sombra, é uma energia incrível, porque ela fala de abundância, fala de sucesso, às vezes fama, reconhecimento. Mas em muitos outros casos, não é tão grandioso assim. Fala simplesmente da gente conseguindo ver com clareza as questões. Ou seja, existe um holofote, como essa luz dourada aqui, que joga uma luz numa situação que você fala assim, eu preciso transformar, eu preciso mudar. Eu sinto que é sobre isso, né? Transformação, é mudança, é finalização de capítulos. Coisas que você vai trabalhar para fazer. Com a energia do Sol, a energia de Leão, não sei onde você tem Leão, talvez você seja Leão na astrologia védica, de repente. Pode ser interessante ver que casa você tem Leão, se tem planetas importantes em Leão. Se tiver onde é que você tem Leão no seu mapa, essa casa talvez esteja ativada nesse momento. Mas como eu disse, é sobre esse jogar de luz, essa clareza nos horizontes. É uma energia de alegria, uma energia de otimismo, uma energia onde a gente sente que o Sol volta a brilhar. Mas, muitas vezes, em sua sombra, a gente está falando sobre arrogância, vaidade, ego, questões da sombra leonina também, não é? Competição, um certo ensimesmamento, um olhar muito voltado para seus próprios desejos, ou que apenas você quer. Então, não sei se você sente que você pode estar vibrando na sombra, pode ser. Seu bloqueio interno é a Torre. E aqui o babado fica intenso. Porque, para muita gente, a transformação que você tem que fazer interna, esse é o bloqueio interno, né? Ela radicaliza muito as coisas. Muitas vezes a Torre vem como uma necessidade de se desatrelar das prisões do diabo. O diabo do tarô, tá? Não é o diabo cristão. E o diabo fala sobre o quê? Trabalhos que a gente tá ali só pela grana. Situações de codependência financeira, que você provavelmente já está sentindo que está na hora de romper com esse padrão, romper com esse movimento. Existe uma ruptura necessária, mas muitas vezes não é só uma ruptura, é só um desconstruir de fantasias, um desconstruir de ilusões. Com isso eu não estou falando que os seus sonhos são ilusões nem fantasias. Sonho e fantasia são bem diferentes. A diferença básica é que com o sonho, a gente transforma em meta. Se a gente age na direção do nosso sonho, a gente transforma em meta. Se a gente fica numa posição de desconsolo, assimilando muito que aquilo ali não tem nada a ver com o que a gente quer, mas não fazendo nada para mudar, a gente vive as decepções ou a prisão do diabo. Então, se você se sente numa espécie de codependência, você sente que está numa certa prisão com relação a uma situação financeira ou profissional, desconstrua. Aceitar essa radicalidade para você, Virgem, pode ser inusitado, né? Esse é um arquétipo escorpiano que, inclusive, está muito forte aqui na sua trajetória profissional. Porque é capaz de você ter estabelecido uma meta quando você tinha uma certa idade, por exemplo, e aí você anda na estrada, talvez a estrada nem seja tão ruim, não necessariamente, mas você se dá conta de que tá tudo diferente do que eu queria. Não é isso que eu queria. E aí, qual que é a saída do seu bloqueio interno para você fazer essa desconstrução? Isso aqui é uma desconstrução de fantasia no sentido de eu coloquei para mim uma meta quando eu tinha 8 anos de idade muito difícil. E cada vez que eu vejo que estou distante dessa meta, eu vou ficando triste, eu vou entrando numa depressão, numa melancolia, o cansaço fala mais alto, eu vou tentando dar murro em ponta de faca numa situação que eu já não quero mais. E o pior, é como se as pessoas começassem a perceber isso. Aqui na energia do externo, 4 de copas. Então, um bloqueio externo é: Virgem não acha essa situação ideal. Ou Virgem está um pouco distante do que eu esperava que Virgem fosse trazer aqui para o jogo. Não é o ideal para esse projeto, não é o ideal para essa empresa, não é o ideal por quê? Porque parece que existe uma insatisfação, não é? Parece que existe um descontentamento, até mesmo uma tristeza profunda por você não estar no lugar que você queria estar. Então, qual que é a questão? Para você resolver esse bloqueio interno, 5 de ouros, ou seja, para você desconstruir essa codependência, essa amarra, ou você ter a coragem de olhar para as coisas com um ponto de vista totalmente diferente, a gente vai precisar fazer um trabalho sobre a crença na escassez, a crença na falta.
no 5 de ouros, ó, 5 de ouros e 5 de copas, ambas cartas número 5. Isso aqui pode ser reflexo de uma parceria que não deu errado, de uma empresa que se mostrou totalmente diferente do que você esperava, de uma estrada que na verdade você idealizou um dia, talvez, você sonhou com isso, talvez, ou você esperava que fosse dar em um lugar e que não deu. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é assimilar, claro, que não deu, mas cuidar para você não focar demais no que não deu. Entende? É como se o seu olhar tivesse completamente voltado para o não, para a falta, para a escassez aqui. E existem parcerias legais ao seu dispor, Virgem. Novas empresas, novas parcerias. A gente está sempre em parceria, ainda que você tenha um trabalho autônomo, novas colaborações ou nova forma. Pessoas podem chegar aqui para te dar luz, insight. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é virar uma chavinha aqui, porque a gente pode estar olhando para o copo meio vazio. Tem isso. E outra coisa é, será que eu estou vivendo uma escassez material? Será que eu estou vivendo um movimento de falta de recursos muito grave? Onde eu vou precisar desconstruir a forma como eu estava levando minha vida financeira até aqui? Talvez seja esse o caso. Seja como for, meu bem. 5 de ouros também alerta para um lugar que às vezes a gente teima em investir energia em situações que não são tão prósperas, não são tão férteis. É como se aqui você estivesse caminhando na neve, no frio. Como é que você vai plantar na neve? Entende? Então pode ser que você realmente precise radicalizar e mudar de ambiente, mudar de situação, mudar de trajeto de estrada ou realmente mudar de carreira. A mudança que existe aqui é grande, porque agora você tem clareza. Para você solucionar o bloqueio externo, comunicação. Comunicação e manifestação. Porque é possível que a sua oportunidade ela esteja a caminho, inclusive. Só que ela requer tanta coisa, né? Tanta transformação, que você talvez bloqueie isso na manifestação. E o mago é justamente o poder de cocriação que a gente tem. A gente pensa, a gente sente que é real, que é possível, que é nosso, e a gente age na direção disso que a gente quer. Esse é o seu conselho para superar esses obstáculos externos. Ou seja, você tem a ideia da sua carreira ideal? Você sente que é possível? Se você não sente que é possível, você tem que trabalhar nessa etapa. É possível conquistar esse sonho, é possível ser autônoma, autônomo. É possível ter meu próprio negócio, é possível ir para esse lugar que eu quero. Se você sente que é possível e não está agindo na direção disso, é aqui que está falhando a sua manifestação. É preciso agir, nem que seja um pouquinho de cada vez. Uma ação bem simbólica, mas que vai te colocar na estrada do que se deseja. Pensar, sentir e agir para manifestar essa tacinha que está ao seu caminho, ao seu dispor. Vem aí uma transformação bem grande. A finalização de uma parceria, a finalização de uma equipe, a mudança de um local de trabalho, se desligar de uma profissão, mudar totalmente de uma profissão. Tudo isso está dentro desse contexto. E se você não mudar totalmente de profissão, você vai mudar a forma como você estava agindo nesta profissão. A morte é isso, uma conclusão de estrada. E eu devo te dizer, é uma energia desafiante para você, Gêmeos, é uma energia escorpiana. Escorpião fala disso, morte e renascimento, morte e renascimento. Sempre as coisas no universo nunca findam, estão sempre em constante transformação. E é sobre essa temática, é isso que você vai ver. Talvez você veja algumas portas fecharem, porque a conclusão desse ciclo ao 10 de espadas é realmente botar um ponto final numa situação. Mas uma situação que não foi fácil, uma situação que trouxe escassez, trouxe perrengue, foi difícil, era de fato muita tristeza, muito cansaço, uma sensação imensa de endurecimento. É como se você tivesse sentido que você foi endurecendo na estrada, sabe? De tanto cansaço. Isso finda. Finda as codependências. Finda a situação de ninguém estava aqui muito satisfeito mesmo, sabe? É isso que finda. É aqui que termina essa história. Só que ainda não termina, porque eu ainda vou começar com sua leitura estendida, que é onde eu vou clarificar todas essas cartinhas com um deck egípcio. E talvez com esse deck também. Cada uma dessas cartas. Pra quê? Pra quem sentir que essa leitura falou com você e quiser continuar comigo. Eu vou ficar mais 10 ou 15 minutos aqui. Cavando nessa história pra ver mais detalhes pra você. Então, se você sentir que eu tô falando com você e quiser continuar comigo nessa leitura, vem aqui na descrição do vídeo, adquira a sua leitura estendida. É um investimento simbólico, o número é simbólico, pra gente vibrar junto na abundância. Seu conselho antes de começar a sua estendida é a Rainha de Paus.
Aqui a gente tem que encontrar uma maestria das ações. Virgem, perdão. Eu não sei se eu te chamei de Gêmeos em algum momento, que eu acabei de gravar Gêmeos. Mas ambos regidos por Mercúrio, energia mercuriana, veio aqui agora. Rainha de Paus é o seu conselho para tudo isso. Confie no seu taco, Virgem. Confie no seu poder de decisão. Confie no seu olhar visionário. Confie na sua intuição. Confie que você tem as habilidades, sim, para trabalhar nisso que você deseja. Para algumas pessoas existe aqui uma vontade de se desligar de uma empresa para um projeto autônomo, para ser sua própria chefe, seu próprio chefe. E o tarot está falando, esse é o caminho. Só que é claro que você precisa organizar essa estrada, como todo bom líder, toda boa líder faz, não é? Eu preciso saber como é que eu faço para construir com alegria, com otimismo, com uma visão, perdão a redundância, visionária, esse trajeto que eu consigo enxergar para mim. A gente está falando de uma posição de liderança, a gente está falando de você na maestria do fazer, na maestria das suas capacidades e habilidades. É cultivar essa rainha de paus que habita em você. Muitas vezes signos de terra não conhecem o fogo, né? Porque talvez não tenham muito fogo no mapa, enfim. E a gente fica num estado mais melancólico, mais fleumático. Nesse negócio de... a vida realmente não tá indo pra onde eu queria. Aqui o tarot tá falando, bora, Virgem. Você quer terminar, termine. Quer concluir, conclua. Quer finalizar essa parceria, esse trabalho. Quer mudar radicalmente, mude radicalmente. Faça o que você quiser, contanto que você entenda que você tem o poder nas mãos. E preste atenção com essa energia tão importante que você pode já estar, inclusive, acessando com esse sol aqui, para você não vibrar na sombra da Rainha de Paus ou na sombra do Sol, como eu já disse. Uma arrogância, quero do meu jeito e apenas do meu jeito. É preciso encontrar flexibilidade aqui. Não atropelar as pessoas com suas decisões ou suas vontades, mas confiar nelas. Certo? Vamos começar com sua leitura estendida. Vou clarificar esse joguinho. Quem quiser seguir comigo, vem aqui na descrição do vídeo e adquira. Leia como faz para adquirir a leitura estendida. Fique agora com a prévia da sua estendida, que são mais alguns segundos que eu vou deixar para você assistir. Insistindo aqui numa coisa que talvez você já quisesse zarpar, você já quisesse fazer um movimento de finalização e você evitou. Não sei se você tem medo de romper com essa situação, porque você coloca na balança os prós e os contras e fala, ai, que medo de sair perdendo, sabe? Será que está sendo vantajoso, Virgem, para você? Está te trazendo alegria? Está te trazendo fertilidade, abundância? Será que você não tem o poder de criar uma situação melhor? Como se você tivesse mais poder do que você está usando. Você não está usando todas as suas capacidades de comunicação, de criação, de ideias. Isso por conta, às vezes, do cansaço, da falta de recursos e todos os perrengues da estrada que a gente compreende. Um novo caminhozinho está aqui ao seu dispor. De que forma você pode angariar os recursos para a sua vida sem necessariamente depender de estruturas falidas ou muito bambas ou muito doídas? Como e onde você pode exercer toda essa magnificência que é sua? Vamos descobrir isso agora.